Namastreta! Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Namastreta, o podcast que descomplica a espiritualidade. E como vocês sabem, eu sempre trago convidados que eu amo, né? Amigos, parceiros. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Lígia Zottini. Já vou apresentá-la para vocês, para a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre futuros, né, tecnológicos do trabalho e uns temas bem interessantes que conecta com a espiritualidade também. Mas o principal é a gente refletir como é que a gente pode olhar para o futuro, né, quais são essas profissões do futuro, mas também se conectar com as tecnologias ancestrais, né, que foi como eu conheci a Lígia. Então eu vou pedir para ela se apresentar para vocês e aí depois eu vou contar como a gente se conheceu. Li, bem-vinda, estou muito, muito feliz que você está aqui. A gente se conhece um tempo, né, tem essa conexão, e aí quando eu penso num convidado, eu espero, na verdade, essa conexão, né, e aí eu estava pensando, quem que eu vou chamar para o próximo? E de repente me veio você na cabeça, então seja bem-vinda ao Namastreta. É uma honra estar aqui, Ju, é sempre uma honra um convite seu. Eu acho que todas as vezes que a gente se encontra, tem diferenças acontecendo tanto para uma vida quanto para outra. É quase como a gente ter que se reapresentar. Então, eu estou me reapresentando aqui. Eu sou Lígia Zottini. Nesse exato momento, o meu disfarce na Matrix é ser pesquisadora de cenários futuros. Eu sou fundadora do Voiceless, que é um ecossistema de educação para cenários futuros saudáveis e desejáveis. A gente gosta muito lá de focar no desenvolvimento tecnológico sintético, esse das máquinas que a gente escuta o tempo todo, mas também do desenvolvimento tecnológico humano, né? Tem tecnologias humanas muito potentes dentro dessa cápsula que a gente veste de carbono aqui. E então eu queria muito poder misturar um pouco desses dois lados. Assim como você disse no começo, eu sou uma apaixonada por tecnologia e futurismo, mas eu também sou uma apaixonada por ancestralidade, tecnologias ancestrais, o metafísico, o invisível, as portas para o invisível. E eu estou agora saindo do armário, né? Faz uns 2, 3 anos que eu venho falando disso abertamente. Então a minha maior treta dentro de um Namastreta é poder falar cada vez mais abertamente sobre... Eu sei bastante de tecnologia, foi uma vida inteira trabalhando com isso. Mas eu sei bem mais de coisas que estão no invisível, só que estava tudo guardado no armário. Vamos ver o que eu consigo tirar aqui hoje. Ótimo. E eu acho muito legal, né, eu te ouvir falar isso, porque compartilhando um pouquinho, né, com o pessoal que está assistindo a gente, eu gosto dessa história, porque eu estava vindo para cá hoje para gravar, eu sempre repensando, né, nessa conexão que eu tenho com o convidado. E com a Lígia foi muito interessante, até contei para os meninos aqui quando eu cheguei, o pessoal da produção, né, que a gente brinca que nada acontece sem eles, estava contando para eles, né, que eu tinha um evento no dia que eu fui na sua palestra, e aí algo só me falou, você tem que ir nesse evento. Aí eu remarquei a minha agenda, né, desmarquei tudo que eu tinha, mudei, chamei uma amiga, falei, vamos nessa palestra? E aí a palestra chamava Tecnomagia, que era foi quando você começou a falar sobre isso, né, de Exato. Conectar essa tecnologia ancestral, né, as experiências, pesquisas que você tinha feito com essa tecnologia hoje que você sempre trabalhou. E aí eu lembro que quando eu cheguei no evento, né, tinha ido convidada pela uma amiga, que é a Vivian Amarante, né? Sim. Aí, beleza, a Lígia começou a falar, e eu olhava pra ela, falei, gente, eu conheço essa mulher, tipo, de outras vidas, assim, né? Foi muito louco. E aí, quando acabou, fui falar com a Lígia, e foi muito legal, assim. Então, até por essa essência do Namastreta, né? A gente trazer essa conexão da espiritualidade, eu quis contar isso, porque às vezes a gente não se dá conta, né? A gente vê a pessoa e fala assim, nossa, mas será que eu vou lá falar com ela, né? Pode parecer louco, né? Você nunca viu a pessoa na vida e aí você sente uma conexão assim. E aí foi assim, e aí a gente se conheceu ali e tal. Então, às vezes, você pode ter essa conexão com algumas pessoas, né? E não querer falar. Mas eu falo, se a gente tivesse falado, a gente não estaria aqui hoje, né, Li? Exatamente. Então, e aí depois a gente viu que tinha outras conexões também, enfim, e estamos aqui hoje. Então, Li, pra gente começar, me fala um pouquinho, por onde começou essa sua jornada, né? O que te deu esse start de falar, deixa eu pesquisar um pouco mais, já que eu trabalho nessa parte tecnológica, como começou essa sua busca dessas tecnologias ancestrais? E aí você pode, eu gosto quando você conta aquela sua história, sabe, sim, de conectar, sim. que eu acho que faz mais sentido para as pessoas. Tá bom. Exatamente, esse momento que a gente se encontrou ali, acho que foi a primeira vez, só dando o gancho de lá aqui com a resposta, que eu falei abertamente sobre tecnomagia como eu de fato vejo. Mas eu tinha acabado de fazer um TEDx chamado Tecnomagia, que eu tinha contado um pouquinho. Ele raspou ali a superfície, mas nesse evento da Vivi, que era o encontro com a espiritualidade,
espiritualidade, eu acho que eu tinha campo e abertura para aprofundar. Que é o mesmo que eu tenho aqui hoje. Então, eu prometo fazer mais do que eu fiz naquele 3 anos atrás. A história... curtinha, porque quem quiser pode ir lá ver o TEDx que eu conto ela inteira, mas essa jornada do invisível, essa jornada do ancestral, ela se mistura com a minha própria jornada de formação tecnológica. Então, acho que essa curiosidade com o invisível eu tenho desde pequena. Né? Com as religiões, com a espiritualidade, eu ia em todas. Minha avó era testemunha de Jeová, minha mãe era espírita, meu pai era ucraniano ortodoxo, que gostava meio do protestantismo ali. Enfim, e eu fui naturopatia, escola de magia. Acho que eu tinha 21 anos e eu já tinha passado por várias iniciações. Só que aos 15 foi uma data muito importante, porque a gente ganhou ali, a minha mãe era uma entusiasta das máquinas, mas não sabia mexer, e eu era a pessoa que era entusiasta e mexia. Então a gente ganhou o nosso primeiro computador, aquele que a gente comprava em várias parcelas, era um consórcio. Primeiro foi o consórcio do VCR lá, do DVD, e depois veio o consórcio do computador. E aí ele estava na sala, a gente fez todas as conexões, eu tinha 15 anos, eu vi ali a materialização da Mona Lisa, né, pela primeira vez. E aí veio, nesse mesmo verão, tava acabando as aulas, teve as férias de verão, eu passava na casa da minha avó, e tinha um lugar que eu gostava muito da casa da minha avó, que era a biblioteca do meu tio René. E eu sonhava em ter uma biblioteca parecida com a dele, e tenho, a gente consegue materializar sonhos, né, com certeza no tempo. E eu gostava de limpar, porque eu conseguia ler os livros. Então, eu passava o mês inteiro limpando, arrumando, lá. Naquele verão caiu no meu colo o livro Eram os Deuses Astronautas, né? Que não à toa você está aqui com um livro que fala sobre o sincronário da paz, tem toda uma característica com a foto, né? Depois vocês procuram ali, que está dentro de uma tumba lá no México, e é só você colocar tumba, maia, etc, vai aparecer, que é um ser, né, do passado ali, que ele está pilotando uma máquina voadora. A princípio parece ser uma máquina tecnológica, a gente assume que ela seja voadora. E aí desse lugar, eu falei, nossa, isso é muito louco, porque eu tinha acabado de ver meu pai sentado no computador pela primeira vez. Hoje todo mundo senta no computador. Quando eu tinha lá, 95, eu tinha 15 anos, não era uma cena comum, né? Então eu tinha visto ele ali no computador e tinha visto lá o Deus da mesma forma. Eu falei, tem coisa aí. Aquilo me impactou muito. Eu acabei fazendo toda uma vida de estudos até eu poder realmente viajar pelo planeta. Isso foram, quase uns 15 anos entre eu ter visto aquelas cenas todas. O livro traz muito a proposta de que, olha, os deuses talvez não tenham sido tão deuses assim, eles eram astronautas, seres que um pouquinho só mais evoluídos, não eram muito mais evoluídos, mas que baixaram aqui e fizeram uma série de modificações. As pirâmides todos os lugares arqueológicos de civilizações perdidas acabam trazendo sinais semelhantes ao redor do planeta. E aí me debrucei sobre tudo isso, e as espiritualidades e os grupos organizados ajudam, né? Porque aquilo que a arqueologia não explica, a espiritualidade explica, então eu junto muito as duas coisas, eu vou até onde a ciência cabe e depois a gente vai buscar as outras coisas. E aí foi uma vida. Todas as vezes que eu fiz carreira na empresa de tecnologia, toda vez que a IBM me mandava para uma cidade importante, eu mapeava o que tinha de civilização ancestral, e não à toa elas não estavam distantes. Essa coisa de vórtex energético, as coisas vão se reconstruindo uma em cima da outra. Então, sei lá, eu estava em Londres, corria para o Stonehenge, que a gente estava falando hoje. Eu estava lá na Cidade do México, terminando uma reunião com um cliente, pegava o táxi, corria o resto da tarde que eu tinha, visitava as pirâmides e voltava. Fazia as férias maiores para poder fazer lugares maiores. E assim foi. Foram 10 anos viajando o planeta para os centros mais futurísticos e também para os lugares mais antigos, e tem semelhança. E qual que foi... Interessante ouvir você falando isso, né? E qual que foi não sei se você pode escolher uma, assim, que mais te marcou, que você falou, nossa, aqui essa energia faz... Sei lá, não é que faz mais sentido, mas assim, dá pra sentir essa diferença? Tem alguma que te marcou mais, ou alguma experiência que você nossa, acha? Em termos de energia, esses são vórtices muito poderosos. A gente sente todos. Ilha de Páscoa, a Machu Picchu, as pirâmides, as pedras inglesas e irlandesas são muito fortes. Então, assim, todas elas eu sinto de alguma forma, de forma potente, diferentemente. Eu acredito muito que você é ativado por esses portais, mas você ativa os portais também. Então, nada fica igual, né? Mas eu acho que os meus favoritos estão na Irlanda. Tanto as pedras irlandesas, para mim, faz muito sentido. E a própria potência
resistência do povo celta. Eu acho que eu tenho histórias ali, tenho memórias ancestrais de histórias ali. Então, pessoalmente, a Irlanda me toca muito, todas as pedras que tem ali. Para quem não conhece, tem uma que chama Newgrange. Ela é mais velha que as pirâmides do Egito. Ela é menor, ela é uma única pirâmide, depois tem menores ao redor. Parece uma casa de hobbit. Newgrange. E aí, desse lugar, ali é bem potente. Todos eles têm o lance do sol, dos solstícios, dos equinócios. E depois o Egito. O Egito é profundo e gigante e difícil, ao mesmo tempo encantador. Ali é uma coisa... Acho que é o mais próximo que a gente sobrou de Atlantis ali, se a gente puder entrar já pelas lendas. O Egito. Em segundo lugar, pessoalmente, a Irlanda e Egito. Futuristicamente, ancestralmente, o Egito. Tá. Você estava falando dessa questão, até me veio uma coisa interessante, né? Eu tenho sobre as conexões, Sim. né? Eu tenho, o pessoal que já escutaram outros podcasts, eu tenho uma conexão muito forte com a Escócia, né? Acho que eu já até te contei isso. Sim. Que eu fui pra Findhorn e tal. E essa questão toda celta, né? Até não à toa, né? Não à toa. E a gente até fez uma experiência, né? Uma das nossas invenções foi a arquearia meditativa, né? Sim. Montada, né? Exato. Então a gente, arco e flecha. E aí, quando a gente chegou, falou, como é que nós vamos fazer isso? Né? Atirar a arco e flecha no cavalo, né? Ao cavalo, enfim. Em estado meditativo, né? Já não bastasse ser difícil atirar arco e flecha. Então, acho que isso conecta também com essa questão toda dos celtas. Aí me veio isso agora, né? E essa parte, você falou assim, vamos entrar nessa parte dos Atlantes aí. Vamos, se você quiser já começar por aí, vamos embora, sabe? Eu acho que é um ponto que você falou, né? Vou falar um pouquinho mais do que eu falei lá 3 anos atrás, porque até uma coisa legal, assim, os filmes, né? E eu sei que você também estuda bastante isso. Hoje os filmes da Disney, Marvel, eles trazem muito isso, né? Como é que você vê também essa conexão da sua experiência, dos seus estudos e esses inputs, né? Que o cinema, por exemplo, traz pra gente, até pra gente conectar. Então, essas tecnologias hoje que a gente tem, como o cinema, enfim, traz esse conhecimento ancestral. Então, como é que você vê isso? Assim? Essa é uma pergunta muito boa. Eu nunca respondi, mas é uma coisa que eu gosto muito de conversar. Que assim, a gente tem que olhar toda a obra, né, de filmes e séries com muito cuidado, com uma lente muito criteriosa. Eles ajudam a gente a manifestar algumas coisas, a aterrar, né? Por exemplo, se eu pegar o recorte das tecnologias, poxa, é muito legal ver lá um Black Mirror, como é que ele aplica ela no dia a dia, ou mesmo o Matrix, ou sei lá, eu tô assistindo Westworld, a 4ª temporada tá incrível, eles estão botando lá uns óculos diferentes, a realidade imersiva, não necessariamente com óculos, mas com, enfim. É muito legal ver a tecnologia aplicada. Tá. O ponto é que a humanidade é sempre muito distorcida ali, né? É sempre o pior do humano, um humano muito depressivo, um humano pós-apocalipse, um humano cuja sua moral é muito, muito, muito questionável. O pior da gente mesmo está retratado usando o máximo, o melhor da tecnologia. Sim. Então sempre dão as distopias. Os cenários desses fictícios aí da Marvel, DC, eu adoro todos, sempre gostei. Mesmo Star Wars, Star Trek. Só que é sempre também, né? Vamos pegar o último, adoro o Doutor Estranho. Meu, a jornada inteira, vou dar um spoiler aqui, quem não quiser pula uns minutinhos, é de uma super heroína, a maior e mais poderosa delas. Gente, e a fragilidade delas é que ela em uma das vidas, porque agora toda a jornada ali é falando de realidade paralela, né? Estão ensinando a gente algumas coisas ali importantes. Sim. Mas a jornada dela era que uma das vidas ela perdeu a família, que nem existia. Cara, se ela fizesse 2 meses de terapia, ela não destruía o universo inteiro, todos os universos e todos os multiversos. Então é sempre assim, mesmo super-herói, ele tem um emocional muito, muito frágil e um espiritual, então, nem tocado, sabe? Isso é muito irreal, nós não somos isso. Né? Nós somos muito maior do que isso. Então, o meu combate é para, olha, o Black Mirror usa para entender a aplicação da tecnologia, mas entende aquilo usado de forma positiva, por humanos que também estão expandindo. Pega a narrativa agora que todos eles estão tratando, que são os multiversos, para você entender por que eles estão introduzindo isso na nossa memória coletiva. Por que isso é importante? A gente acaba ajudando a materializar realidades. Então, tudo aquilo que eles colocam para a gente acreditar, ninguém produz realidade sozinho, mais poderoso e mais dinheiro que tenha. Então tem uma indústria, e a indústria de Hollywood não é uma indústria de entretenimento. A indústria de Hollywood é uma indústria de manifestação de realidades. Aquilo que coloca ali dentro do seu subconsciente ajuda
a manifestar. Então, assista com parcimônia, não deixe o medo tomar conta, seja da tecnologia, seja do alien que vai invadir. A gente tem 3 grandes para Hollywood, ou Netflix, ou quem quer que faça filme, 3 grandes inimigos. O primeiro era a tecnologia, o que não é verdade. O segundo eram os aliens, o que nem sempre é verdade. E o terceiro eram os russos, e agora são os chineses. Então, assim, nem sempre tudo isso é verdade, entendeu? A gente tem que olhar com parcimônia tudo que estão trazendo. Pega a visão, manifesta, mas edita na sua cabeça, porque senão você vai manifestar o que eles estão mostrando. E é legal essa sua visão, assim, ninguém nunca tinha... Obrigado por responder dessa forma, porque, né, você falou... Eu estava ouvindo você falar e pensando aqui, porque às vezes as pessoas não têm essa consciência, e eu sou muito chata com isso, assim, eu vou falar a palavra chata porque realmente, da questão do que eu estou assistindo, do que eu estou ouvindo, né, as pessoas que eu me relaciono, e o pessoal fala, nossa, Ju, às vezes você chega... Sou. Porque eu sei que qualquer interação que eu tenho, eu tô criando a minha realidade. Eu ensino isso para as pessoas. Então, eu não vou, por exemplo, aqui minha opinião pessoal, né? Eu não assisto filme de terror, por exemplo. Também não. E assim, eu sempre fui assim, Li. O pessoal falava, nossa, você é medrosa, você não sei o que. Eu falei, gente, eu não vou assistir um negócio que eu sei que interfere na minha energia e eu fico pensando naquilo e depois eu crio aquilo na minha vida. É isso. Né? Aí você vê, a gente tá na sociedade, né? Saiu uma pesquisa, não sei se você viu esses dias, saiu uma pesquisa agora, que o Brasil tá no top 1 em doenças mentais e o número triplicou. Então, essa questão de saúde mental. E aí a galera assiste filme de terror, assiste programa de TV que derrama sangue na televisão. E aí não entende o que isso que você acabou de falar, né? O que esses inputs que vão ficando no nosso inconsciente vão ajudando a criar essa realidade. Então, eu acho muito importante isso que você falou agora. Galera, ouve isso várias vezes e atenção ao que vocês estão realmente assistindo, ouvindo, consumindo, porque realmente a gente fica criando isso coletivamente, né? E eu adicionaria, ao ver tudo isso, é que o mundo da ficção, ele pertence ao mesmo mundo dos sonhos, né? Sim. Que é o onírico, o subconsciente. Então, assim, quando você vai estudar sonhos, uma das interpretações não é muito o que você está vendo no sonho, mas o que você está sentindo. Para essas realidades fictícias, narrativas de televisão ou de, enfim, de filmes, é a mesma coisa. Não é o que você está vendo, é o que você está sentindo ao ver. Essa é a matéria que produz realidade. Sim. E aí, a hora que você sente aquilo, né? Seja o medo da tecnologia, o medo está ajudando a manifestar aquela tecnologia de fim de mundo. Seja aquela cena mais pesada de alguém sendo, enfim, violentado, aquela coisa toda. A tua angústia, o teu medo também manifesta aquilo. Então, a tua sensação, junto com aquelas cenas todas, é que manifesta. Se você assiste e consegue manter a neutralidade, o que é difícil, né, gente? Tem dias que não dá e muitos dias não dão, por isso que a gente não assiste, né? A Ju não assiste, eu não assisto. E quando eu tenho que assistir, porque, vai nesse lugar de depois edita, né? Assistir, sentir, leva embora, edita, não fica com aquilo. Acho que o importante é o sentimento, é ele que ajuda a trazer para a realidade. Nossa, isso que você falou agora ali é uma chave. Galera, produção, enfatiza isso. É o sentimento é o sentimento que cria, né? Não é o que você pensa, é o que você sente. Então, essa chave que a Lígia trouxe agora é muito importante. Porque quando você se conecta com esse sentimento, é aquele lance, né? Quando você está se apaixonado por algo, você não materializa aquilo, você sente. Então, esse ponto é essencial nessa criação. Perfeito, Li. Mente e coração conectados, é isso que manifesta. Show. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Vamos conectar um pouquinho isso, acho que é importante. Como que você vê, por exemplo, que sempre dá um problema na humanidade, vamos dizer assim, né? Sempre dá um zigue-zague na humanidade quando a tecnologia avança muito e a consciência do ser humano não se expande. Eu adoro quando você fala sobre isso. Sim. Já vamos começar a causar um pouquinho de treta aqui, tá né? Como é que você vê isso já? Tipo, então a gente teve isso em Atlantis, a gente teve isso em Lemúria, a gente teve isso, né, em outras civilizações. Quem quiser estuda um pouquinho mais. Sim. Segue os conteúdos da Lígia, que ela fala um pouquinho disso também. Mas como é que você vê o momento que a gente tá, né? Esses estudos que você faz lá pelo Voicer, tudo. Como é que você vê que a gente... Eu sinto que a gente está num momento chave. Como eu trabalho muito a questão da espiritualidade, eu tô sentindo que a gente tá numa virada muito importante, de novo, da humanidade. Onde a tecnologia, de novo, tá acelerando. E
expansão de consciência, de percepção de consciência de nós como seres humanos não está acompanhando o mesmo ritmo. E a gente já sabe onde isso vai, onde isso pode chegar, né? Sim. Então, como é que você vê isso? Bom, no cruzar, né, do futurismo com as civilizações ancestrais, o que eu sempre reparava, sei lá, você pegava os egípcios. O que eles construíram ali, a gente não traduziu tudo o que eles sabem, que eles souberam fazer ali, todas as nossas receitas oficiais do que são aquilo. Talvez funcionou para 100 anos atrás, só que a arqueologia continua contando as mesmas histórias depois de 100 anos. Não funciona mais. Mas a gente sempre percebia assim, que tinha um super avanço tecnológico, de tecnologias que a gente nem sabe ainda direito o que era. E, ao mesmo tempo, tinha uma queda, né? Uma queda moral, uma queda ética, uma queda de uso mesmo desses poderes todos, dessas tecnologias todas. E a natureza, o natural, quem está no invisível, seres... Tem uma escala hierárquica de liderança mesmo no mundo invisível, né? A gente chama, na verdade, sinárquica, que é o poder de quem sabe fazer melhor, né? Que sabe fazer mais. Então, ninguém questiona que Saint-Germain é o líder do 7º raio, quem acompanha a Fraternidade Branca. Não porque ele é o todo-poderoso, é porque ele tem toda a envergadura. Então, dizendo isso e voltando para a resposta, a gente precisa entender que desse lugar, essas civilizações atingiam um ápice tecnológico e não moral. Esse lugar ecossistêmico, visível e invisível, não permite tanto poder, principalmente no universo local, que a gente andou explodindo uns planetas, na história passada. Eles não permitem isso acontecer. Porque se você tem tanta tecnologia e pouca humanidade, você pode explodir o planeta. E esse planeta pode interferir nesse sistema solar. E esse sistema solar está conectado com outros sistemas. Isso aconteceu, é só buscar aí informações sobre Guerra de Orion, né, Star Trek, Star Wars, ficar contando a mesma guerra. É por isso que a gente gosta tanto, no nosso subconsciente, na nossa memória de alma, a gente sabe que uma guerra estelar aconteceu. E a gente não vai acontecer de novo. Então, por que a gente viu tantas civilizações caírem? Porque você não mata ninguém, né? Você perde a capa, o corpo físico. As almas voltam, você não consegue mais viver no planeta Terra talvez com o conforto que o progresso tecnológico traz e volta lá para, tipo, floresta, caverna. Você perde a tecnologia, a civilização renasce, as almas renascem e vão nesse processo de aprendizado. A gente tem algumas linhas que falam que a gente está na 6ª raça, 7ª raça, não importa se é 6ª, se é 7ª, se é primeira, o fato é que não é primeira. A gente vem fazendo de novo, de novo, de novo. Então, assim, o que eu vejo agora nesse momento, pelo menos nos últimos 10 mil anos, que a gente começa a contar lá na Babilônia, com os sumérios, a história dessa raça humana, dessa parte do tempo, que é muito pouco perto de tudo que a gente já viu, a gente nunca teve tanto acesso. Eu desconfio que inteligências artificiais, esse lado mais sintético, é a primeira vez que está vindo muito forte. A gente sabe que as tecnologias Atlantes tinha a ver bastante com cristal, tinha a ver com outras tecnologias mais sutis, as lemurianas ainda mais sutil ainda. Eu acho que essa sintética pesadona é a primeira vez que eu tenho conhecimento nos estudos que a gente faz, e ela é perigosa, né? Porque ela é muito antinatural. Ela está muito fora daquilo que nós somos como matéria biológica. Então, a gente tem que usar ela com parcimônia também. O que eu acredito? Que a gente não é capaz de destruir a Terra mais exatamente por essa história que a gente contou agora no começo da resposta. A gente vai ser destruído antes. Então, eu acho bastante... a gente tem que fazer alguma coisa porque senão a gente vai destruir o planeta. Não, o planeta vai destruir a gente. É ao contrário. O fato é que a gente perde essa oportunidade de novo, entendeu? E, poxa, a gente chegou tão longe. Tem tanta alma. E aí, quando você falou da expansão da consciência, a gente não precisa da humanidade inteira acordada. Muitos estudos, muitas linhas iniciáticas falam que a gente precisa de 1/3. Do 33% acordado. As últimas vezes que eu fui buscar esse número, né, muito mediunicamente, eles falavam em 20% antes da pandemia. Eu acho que a pandemia chacoalhou muita gente. Espero que esse número tenha subido. E esse é o trabalho, né, Ju? A gente veio aqui para, seja trabalhadores da última hora, trabalhadores de luz, seja qual nome que a sua linhagem dá, é isso que a gente veio fazer. É uma única geração segurando todas as tretas de diversidade, todas as tretas de diferença de gênero, todas as tretas de espiritualidade, todas as tretas de trabalho, todas. Pega todos os problemas que a gente tinha de um patriarcado milenar
E cada um aqui é um trabalho de bilhões de pessoas acordadas. Cada um com seu pedacinho. De repente, ele já trabalha aqui no ângulo da tecnologia / espiritualidade ancestral, você trabalha em outro, ou outro trabalha em outro. O fato é que a gente está combatendo isso em massa. Uma única geração e não tem 10 anos. Esse trabalho é um trabalho pelo menos para um século. É verdade. Então, assim, eu não sou descrente que a gente vai ser destruído. Eu acho que a gente tem que dar uns 200 anos, né? Para que a gente fale que vai ser tudo destruído. Paciência, né? Tem um trabalho sendo feito. E eu acho que para fechar e não ser mais longa do que eu já estou sendo nessa resposta, mas é importante as pessoas entenderem. Tem uma força, a gente pode dizer assim, tem duas forças sempre no planeta, porque esse é um planeta dual. Tem a força que quer a expansão das almas, e tem uma força que não quer, que se alimenta dessas almas. Né? Afinal de contas, a quarta dimensão, a quinta dimensão, não se alimenta de dinheiro. Ele se alimenta de ectoplasma, de energia. Né? É isso que a gente doa o tempo todo para o sistema, seja para manifestar a luz, seja para manifestar sombras. Lembra lá do filme? Teu medo ajuda a manifestar. É isso, eles gastam muito dinheiro para tirar o teu sentimento. Né? Porque é a tua energia que está ali, o teu ectoplasma. E assim na quarta dimensão, assim na quinta, aqui na terceira também. Parte dela não é só cimento que a gente constrói coisas. Então, desse lugar, eu acho que a gente tem que entender que tem um movimento acontecendo. As pessoas estão cada vez mais acordadas. E aí você vê um movimento contrário. Uma pandemia aconteceu, uma guerra na Ucrânia, agora uma potencial guerra na China. Estão tentando manifestar uma realidade planetária e, na minha visão, não estão conseguindo. Porque tem os acordados. Os acordados nunca foram tantos. É verdade. Nossa, até arrepiou. A maior resistência não é o que você faz, não importa o que você faz. Não importa se é podcast, se é na empresa, não importa isso. O que você faz na Matrix não importa. O que importa é você estar na Matrix e a maior parte dos seus dias, o teu sentimento e a tua consciência, as tuas emoções estiverem do lado positivo. Todas as vezes que você ligar a TV, que você tiver que assistir o jornal, que você tiver que entrar numa reunião, se você conseguir entrar no sentimento negativo e sair dele rapidamente, você está fazendo parte da resistência. Porque você não sentiu tanto medo, você não sentiu toda a raiva, você não sentiu todo o ódio, você não sentiu todo o desamor. Você não deu a sua energia desse lugar, você deu a sua energia para o lugar correto. E você foi resistência mesmo sem sair de casa. Ótimo, perfeito. E sabe que me veio uma coisa quando você estava falando aí. Quando você falou essa questão, né, da destruição e da natureza, da conexão da natureza, né, que tem as hierarquias, me veio uma conexão entre isso, entre esses dois. Porque, por exemplo, às vezes eu sempre falo isso, nós como seres humanos, a gente é muito arrogante. Então a gente acha que o planeta está disponível para a gente. Né? E aí, por exemplo, os que você falou das tecnologias, então pensa, por exemplo, na bomba nuclear, né? Eles fazem testes no fundo do mar. Eles esquecem todo o ecossistema que tem no fundo do mar, o que eles estão destruindo quando eles, né, implodem, enfim, uma bomba faz um teste ali, o que eles estão destruindo, né? Isso tem um impacto. Eu acho que tem esse ponto também de a gente olhar, cada um de nós olharmos, né? De tipo, que nós fazemos parte dessa natureza. Porque eu acho, conectando com outro ponto que você trouxe, que é, antes da gente destruir, nós seremos destruídos. Eu vejo muito a pandemia como isso. Né? O pessoal falando assim, é um vírus. Gente, vocês pararam para pensar que nós, como seres humanos, se a gente olhar as nossas atitudes egóicas, arrogantes, o quanto nós destruímos o planeta, os 3 primeiros meses de pandemia, o que aconteceu, as fotos que saíram, né, do mar, enfim, os estudos sobre o ar, tudo que aconteceu. Então, esse ponto que você trouxe é extremamente importante a gente refletir sobre isso. Porque, ao mesmo tempo que a gente fala de tecnologias e estamos indo por esse ponto, mas peraí, pessoal, a maior tecnologia que a gente tem nesse planeta é o ser humano. Sim. Né? E aí, para continuar um pouquinho essa treta, e depois a gente muda, esse projeto que o Elon Musk trouxe, você quer falar um pouquinho sobre isso, dessa... Qual deles, né? Porque ele tem 300 projetos. Desse até eu coloquei uma cola aqui, gente. É do Neuralink, tá, né? Bom. Essa conexão toda, né, do ser humano, sim, com a máquina. Perfeito. Bom, o Neuralink é um chip no cérebro. Ele é extremamente complexo, extremamente polêmico. Ele tem a capacidade de pegar os pulsos que a gente solta, né, eletromagnéticos que o cérebro produz e fazer com que a gente transmita pensamento. Inclusive pensamento no mundo físico, tá? Toda essa história confusa é para os metaversos, tá, gente? No primeiro momento, você vai ter um chip, se você quiser,
Eu não tenho chip no cérebro. Bota qualquer coisa do pescoço para baixo, né? Perto ali da sua pineal, perto do seu cérebro, perto do coração. São lugares, né, potentes no humano. Põe tecnologia que você não sabe para que serve ainda direito. Principalmente cuja liderança você também não sabe direito qual é a natureza desses líderes, né? Cuidem desse lugar. Use tecnologia que você pode tirar de você. E aí, desse lugar, o que ele promete é: eu vou devolver atividades neurológicas para quem, num primeiro momento, teve um acidente. Eu tive a oportunidade de entrevistar o coordenador do laboratório do Nicolelis. Eles fizeram uma parceria para poder testar os chips. Neurociência, essas coisas todas, né? Nicolelis, aquele do exoesqueleto, super potente, que também traz de volta movimentos para quem teve acidentes neurológicos. E aí ele me falou, olha, eu estava fazendo um projeto com uma das equipes do Elon Musk nesse lugar do Neuralink, e a gente treinou um ratinho durante alguns meses para fazer algumas atividades. E aí botou um chip, esse Neuralink, no cérebro do ratinho, ligou na nuvem, o cérebro dessas atividades subiram para a nuvem, jogou lá para o outro ratinho, que não sabia fazer nada daquilo. Imediatamente o ratinho sabia fazer aquilo que o outro rato levou meses. Meio cadeira do Matrix, né? Você bota lá e sei lutar com o Gifu, enfim. Isso se pode com um rato. E depois, no ano passado, ele falou sobre os macacos também. Não é distante o humano também, né, transmitir toda essa cognição através da nuvem. Mas não vai entrar por aí, a gente não está preparado para um negócio desse, e ele também não é a pessoa mais confiável do mundo para as pessoas se botarem à sua disposição. O que eles falam, então, é que, tá bom, vamos colocar para quem está com dano cerebral e para quem quer abrir portas, fazer pensamento meio Jedi no mundo metaversico. Muitos vão entrar para transmissão de pensamento. Hoje você transmite pensamento pelo WhatsApp. Sim. Todo mundo que tem tecnologia quer transformar 1, 2, 3, mandei, você leu e respondeu, para algo 1, 2, 3 cerebralmente. E aí, em contraponto a uma coisa tão invasiva quanto um chip no cérebro, embora ele seja pequenininho, fio de cabelo, é invasivo. O Facebook comprou uma startup que tem uma pulseira. Então, cada pensamento que você dá gera um micromovimento no seu corpo que é capturado pela região do pulso. E é a mesma coisa, ele traduz o pensamento por esses micromovimentos. E aí também você vai abrir porta, pegar objetos, mandar o WhatsApp, que é do Facebook, da Meta, né, que é o nome da empresa agora, por pensamento. Eu olho tudo isso com muita parcimônia, gente. Se você está tão afim de desenvolver transmissão de pensamento, eu como pessoa de tecnologia, eu tenho que trazer para as pessoas todas essas novidades. Eu fico 24/7 recebendo, né, essas novidades sintéticas. Mas você consegue fazer a mesma coisa com a sua própria tecnologia humana. Quem vai expandindo consciência, aprende que não é o cérebro que produz consciência. O cérebro é uma parte da antena que captura a consciência. A consciência está em todo esse campo invisível, que é o campo de informação. O teu corpo captura a consciência. Então, não está aqui no cérebro só. O cérebro é uma potência dentro do seu corpo. O resto, o seu coração é outra potência. Tem várias partes. O seu próprio corpo inteiro são potências de captura de consciência. Você está imerso na consciência universal, na consciência do todo, né? Muitos campos de informação se cruzam. E aí, desse lugar, você pode desenvolver. Quanto mais você vai expandindo a sua consciência, mais você sabe o que o outro está pensando. É aquele lugar que talvez você não capture palavra por palavra do pensamento dele, mas nem ele pensa palavra por palavra. Você vai capturar uma visão que ele está pensando, você vai chegar perto da pessoa e vai saber do estado dela. Você vai fechar o olho, os mais desenvolvidos fecham o olho e sabem o que está acontecendo naquele ambiente, naquela pessoa. Mas os menos desenvolvidos também sabem. Chega lá no ambiente e sente, poxa, que empresa pesada, né? Que casa pesada, que pessoa pesada. Você sente a pessoa com o estômago. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui sabe disso. Da mesma forma que quando você entra num lugar de luz, alguém que te expande positivo, você sente ela com o coração, né? Você fala, nossa, essa pessoa abriu minha cabeça e meu coração ficou pulsando. O teu corpo é um grande farol, uma grande antena de captura de consciência. Então, não precisa ficar passando, tá bom, bota uma pulseirinha lá, você vai estar no metaverso, quer mandar um WhatsApp pro pensamento? Ok. Mas desenvolva o seu processo empata, né? A gente chama isso de empatas, aquele que sente o outro, muito profundamente. Porque no mundo onde você vai ter tudo conectado com inteligência artificial, as realidades metaversicas, a tua visão e a tua audição vão te enganar, né? Porque é isso que a gente usa no metaverso para entrar nele. Você vai ter uma capacidade muito grande de estar com um monte de chips no seu corpo. Se você não desenvolver as tecnologias humanas,
vai ser muito fácil manipular alguém. Muito fácil. Você vai ter que sentir o outro à distância, você vai ter que ser capaz de ler sonhos, você vai ter que ser capaz de sentir energia. Do contrário, assim, fake news é brincadeira de criança. Nossa, Ali, você tá falando isso? Eu quero abrir 2 pontos, tá? Então, vamos fazer um parênteses, metaverso. A gente já entra nisso, mas não quero perder essa deixa que você falou das tecnologias humanas. Tá bom. E eu acredito muito nisso, né? Como eu também estudiosa um pouco da espiritualidade, eu tava até lendo um livro da Alice Bailey, que ela fala da telepatia e de tecnologias que a gente tem. Eu fico muito atenta a isso. Que, por exemplo, às vezes eu não faço mais conta de cabeça. E eu era extremamente boa em matemática. Outro dia eu falei, gente, eu não tô conseguindo mais fazer conta de cabeça, né? Aí eu falei, mas esse lance de me conectar com as pessoas eu consigo. Então, tipo, às vezes eu mando uma mensagem pra pessoa, porra, acabei de pensar em você. Sabe coisa desse tipo? Sim. Então, estudando um pouquinho sobre isso, o que eu tenho percebido, a minha experiência, e eu queria ouvir um pouco sua opinião também. Tá. Eu acho que como essas tecnologias estão chegando, que tem um propósito, tudo tem um propósito, mas acho que a gente está perdendo, a gente está deixando, isso que você falou, coração e cérebro, né? As nossas preciosidades, que a gente tem, tudo é lindo, mas quando você domina o seu coração e o seu cérebro, você consegue coisas inimagináveis. E eu acho que a gente está esquecendo disso. O coração, porque ele conecta com os sentimentos, desde os sentimentos mais simples, de amor ao próximo, a bondade, a generosidade, como o amor universal. E o cérebro, essas tecnologias que a gente tem dentro de nós. Porque pensa assim, vamos voltar bem no tempo. Quando Jesus Cristo nasceu, que os 3 reis magos, como que eles chegaram? Tinha uma conexão, tinha uma comunicação extra que não tinha tecnologia. Então, assim, eu acho que a gente está transferindo, né, para as máquinas esse poder nosso. Sim. Como é que você vê isso, Li? Tem 2 lados dessa moeda. Tem o prático mesmo, talvez, de fazer conta. Que nem ontem eu saí sem celular, fiquei desesperada porque eu só lembrava do meu próprio número, se eu tivesse que ligar para casa. Então, assim, de fato, né? Não fazemos mais essas coisas todas. Por outro lado, sei lá, essas coisas mais mecânicas para mim nunca foram importantes, sabe? Eu acho que o mais importante é você buscar esse caminho mais potente mesmo. Porque essa coisa repetitiva que você é usado como máquina, deixa a máquina fazer. Você vê, sei lá, civilizações mais desenvolvidas, tem a máquina ali ajudando, né? Desde, enfim, não vou entrar em detalhes agora. Mas de um lugar mais especial, eu acho que a gente tem que começar a tomar cuidado maior dessa conexão mesmo. O que a gente olha no campo eletromagnético do coração, ele é maior do que o do campo eletromagnético, né, do próprio cérebro. Quem estuda isso chama-se HeartMath Institute. Eles têm mais de 40 anos lá na Califórnia, com muitos cientistas, muitos médicos, estudando o poder do impacto do coração e da coerência cardíaca entre coração e mente. E aí, desse lugar, para mim, essas coisas que a gente deveria estar estudando, entendeu? Até legal fazer conta de cabeça, Ju, mas assim, que vai mudar, jura né? mesmo que é só isso que o nosso cérebro é capaz de fazer? Que o QI era medido por esse tipo de lógica? É muito pequenininho, né? Você vê que uma história, a jornada inteira do humano era usado como máquina. Sim. Então, assim, não, esse não é o nosso lugar, esse não é. Sois criadores, vão fazer coisas maiores do que eu fiz, assim disse o Jesus, entendeu? Então, assim, não caiam nessa história, porque essa história é pequena. E aí, conectando com esse assunto, quero conectar com aquela sua frase que você usa muito, né? Conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Sim. Como é que a gente transmite isso para as pessoas? Porque é outro ponto, né, Li? De falar antes, eu vou voltar pro metaverso daqui a pouco, tá bom? Mas é que eu quero pegar essa linha aqui. Que é um outro ponto muito polêmico hoje, eu vejo. Porque investe-se muito em aquilo que você falou, né? Se ela investisse da heroína, você tá falando do Doutor Estranho. Se ela investisse 2 meses em terapia, não tinha destruído. Não destruiu o universo. Então vamos conectar tudo isso até para as pessoas terem mais consciência disso. Eu acho que esse é um ponto que às vezes leva por um lado banalizado, de tipo, tá com a terapia em dia, peraí, né? Se todo mundo tivesse terapia em dia, a gente não estaria vivendo esse surto de doenças mentais. Como é que você vê isso hoje, né? Porque as pessoas, elas não se conhecem e realmente o algoritmo vai te vai conhecer mais do que você mesmo, né? Como que... E assim, isso é bem perverso, sabe? É uma frase inspirada nos livros do Harari e por muito tempo eu briguei com ele, né? Homo sapiens, Homo Deus, achava extremamente distópico, ainda acho.
Mas os 21 lições para o século XXI, a gente fez as pazes ali, né? Ele é um grande meditador, ele resolveu ir pela linha mais distópica. Mas, enfim. E aí, desse lugar, a tradução foi essa, uma tradução livre dos livros. Por quê? Porque, na real, o algoritmo hoje em dia, e não sou eu que estou falando, o executivo do Google saiu do Google e fez aquele documentário O Dilema das Redes, né? Contando toda a perversidade do algoritmo. Até o termo tecnologia humana, a gente tira dele, né? Do que ele conta ali do centro dele, que ele abriu um centro de tecnologias humanas. E aí, ano passado, veio a executiva do Facebook e fez a mesma coisa, dizendo assim, olha, o algoritmo hoje em dia, todos os algoritmos, são baseados no modelo de negócios de propaganda. Ou seja, quanto mais você volta para o aplicativo ou para as mídias sociais, mais eles conseguem botar banner, mais eles conseguem vender espaço. Eles fazem dinheiro com impressões, né? Para quem não entende direito como funciona lá. E você não paga nada, mas você é o produto. Essa é a real. Então, eles falam assim, qual a forma mais rápida de fazer as pessoas voltarem? Se você fica só mandando amor, ai, que foto linda, não sei o quê, o gatinho. Você volta uma vez, deu um coração, você não volta mais para aquela treta. É treta mesmo. Quando você está com raiva, de novo lá os sentimentos descompassados, com medo, com ódio, e a gente está muito dividido, a gente abre as coisas na mídia social e tem muita raiva. É verdade. Né? Você está com muita raiva daquilo que é muito diferente daquilo que você acredita. Você está com muito medo de determinadas realidades, você está com muita tristeza vendo o sofrimento humano. E eu não estou dizendo para você anestesiar. Não é aqui good vibes, entendeu? Todo mundo aqui é pé no chão, estuda bastante, tem bastante pesquisa. É exatamente por conta disso, porque não vai levar a lugar nenhum você entrar na mídia social e ir lá tretar. Você não vai pregar para a pessoa que já está convertida no oposto daquilo que você está dizendo, só vai brigar. E quando você está brigando, os ouvidos estão fechados e a boca está gritando. Ninguém está ouvindo ninguém. Então, isso não vai levar para lugar nenhum. E aí, o que eles falam é exatamente isso. O algoritmo prevalece posts que podem dar treta, que pode dar discussão. E aí vem todo um arcabouço de robozinhos que ali já eu vou fugindo muito das coisas polêmicas, eu vou postando com muito cuidado de palavras, escolho, eu defendo muito a causa feminina, mas de um outro lugar hoje em dia, mas quando eu estava 4, 5 anos atrás, mais na treta mesmo, eu postava qualquer coisa feminina, e vinha um monte de homem que nunca tinha vindo no meu perfil de lugar nenhum, nunca tinha dado um like e aparecia. E eu entrava no perfil dos caras, não tinha uma foto, aqueles perfil de fantasma, falava robô. Então até o robô tá te ajudando a tretar mais com ele. Você fica discutindo com uma pessoa que nem existe, é um robô. Então assim, não discutam na mídia social. Inverta a lógica do algoritmo. Que é o quê? Você entra para se expandir, para ver pessoas que te fazem bem. Isso não quer dizer que você está alienado. Sim. Você está consciente da guerra, você está consciente das diferenças, está consciente dos sofrimentos. A gente está aqui num lugar que preza toda uma cultura do povo negro. Estamos conscientes de tudo isso e todo mundo está fazendo o que pode nesse momento de verdade, e não só de discurso, para mitigar isso. De novo, eu já falei lá no começo do podcast. São milenarismos de problemas. Não dá para defender todas as causas. Não tem lugar de fala para todas as causas na minha existência. Eu posso fazer o meu recorte é esse. Eu te respeito, você me respeita. E se você acha que eu estou muito distante da sua verdade, só me respeita. A gente vai se bordear em algum lugar. Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento serve exatamente para isso. Para que você tenha a capacidade de respeitar as diferenças. E não são os grupos de diversidade, porque eu acho que isso é só um meio passo em relação à grande diversidade. Sim. Que é o quê? Mais de 8 bilhões de seres encarnados, cada um de forma muito única. Não dá para classificar uma pessoa em grupo, né? O grupo de mulheres, o grupo disso, o grupo daquilo. Isso é só meio caminho andado. E aí são mais de 8 bilhões de verdades. O quanto você está disposto a lidar com tanta verdade assim? A gente estava acostumado a meia dúzia de verdades que a mídia trazia pra gente. Então, assim, conheça, expanda. E aí você começa a sentir as pessoas. Né? Você não precisa estar assistindo a televisão para acordar um dia mais triste. E aí depois você ligar a televisão e ver que explodiu um ônibus perto da sua casa, entendeu? Ou alguém sofreu muito, massivamente, ou alguém está num processo muito difícil na sua família. A gente sente, a gente está tudo conectado. E a quem tem dúvidas, acho que ninguém tem mais dúvida, né? Que a gente está tudo conectado depois de uma pandemia. Né? Que lá, 0, na China, Wuhan, espalhou para todo mundo. Uou! Li, nossa, gente, eu ficaria aqui umas 5 horas com a Lídia falando, mas vou tentar sintetizar aqui, porque eu quero falar ainda um pouquinho sobre essa questão do futuro, tá? Das profissões.
fechando um pouquinho essa questão do autoconhecimento, porque é uma linha que a gente vai longe, nós duas ainda que a gente ama falar disso. Sim. Como que você vê agora, falando de metaverso e desse homem do futuro, tá né? Bom. Como é que você vê? Primeiro, eu acho que vale a pena explicar de um jeito simples, né, o que é o metaverso, para quem nunca ouviu falar. E como é que você vê como vai ser esse homem do futuro, profissões de futuro, de um jeito mais sintetizado, assim, vai? Bom, o metaverso são todo e qualquer tipo de realidade que você consiga imergir os seus sentidos. E, a partir dali, criar versões de mundos que você exercite quem você é. Essa seria a minha definição. A gente já faz isso em 2D. Né? Você joga um videogame, você está fazendo isso. Você cria uma situação... um casamento é um metaverso. Aquilo não existe em uma realidade simulada. Você bota a roupa e vai lá e não é aquilo, não é a vida. Então, desde o casamento até o Roblox ou qualquer tipo de videogame, são metaversos. Mas o que importa mesmo do metaverso, que o Zuckerberg veio a público, mudou o nome da empresa e chacoalhou tudo no final de outubro do ano passado, foi que, na real, você vai entrar em mundos em 3D. A gente hoje entra no digital e a gente acha que o digital não é real, ele é bem real, tá? Ele só é uma versão desmaterializada do real. Você vai entrar em 3D. Então, a internet vai deixar de estar presa em telas, em janelas, em Windows. Você deixa de ser a geração Windows, todos nós. E a gente pode brincar, né, com o Torres, com o Carlos Torres, querido amigo. Vira a geração Doors, ou seja, a geração porta. Você vai botar o corpo inteiro na internet. E, a partir daí, você vai ter uma série de modificações. Desde coisa prática, né, onde você vai falar com a inteligência artificial e vai manifestar a realidade imersiva em mundos... que, sei lá, pensa no videogame, que eu acho que é mais fácil para todo mundo. Você vai estar em 3D dentro do videogame. Pensa num desenho, num filme, você vai estar em 3D dentro desses lugares. Mas isso é 20% do tempo. Tem duas formas de entrar no metaverso. Essa, que é completamente fictícia, que vai ser da natureza das criações, que você vai poder testar coisas que você não consegue fazer na vida real, desde ser o personagem favorito do seu filme, até mesmo, sei lá, pintar, fazer uma aula de pintura com o Picasso, né? Com o avatar do Picasso. Isso são realidades simuladas. Serve para expandir criação, serve para algumas pessoas ficarem presos, talvez em realidades que não existam. Então. E aí é bom saber que futuros chegam em camadas, eles são milhares, vai ter todos os tipos de futuro. O que a pessoa fica presa e viciada e aquela que vai se expandir para caramba, porque eu vou deixar de entrar numa internet em 2D para sentir as coisas com o meu próprio corpo. Eu vou criar memórias sintéticas. Isso é bem positivo, se elas forem positivas. E aí tem 80% do tempo que é onde a gente vai começar a se acostumar com isso, porque essas realidades simuladas, elas são chatas. E elas são difíceis, porque elas são sintéticas. O nosso cérebro não aguenta mais do que 2 horas de realidade simulada. Né? É bem cansativo para o corpo, quem já ficou num óculos potentes assim. A outra é óculos pequeno, né? 5G vai vir para todas as cidades, vai poder ter esses mundos todos sendo processado na nuvem, volta para o óculos do tamanho dos óculos que a gente usa hoje, super, super orgânicos, todo mundo vai entrar, até os nossos avós, que hoje não entram na internet. E aí vai ganhar uma camada digital em cima do mundo real. Essa camada digital, ela vai ajudar a gente a ter um celular desmaterializado, as telas, os trabalhos. Então, pensa, tudo aquilo que você faz no PowerPoint e no Excel hoje, esquece. Acabou, morreu o PPT. Tem cursos, né, o famoso cala PPT dos amigos lá da perestroika. Vai morrer o PPT. Você vai apresentar um projeto com ele em 3D, entendeu? Como é que você vai ensinar alguém? Você vai ensinar alguém simulando a situação inteira. E aí, camadas digitais. Então, eu estou aqui com o PPT? Não. Vai estar todo mundo na mesa, a gente puxa a camada aqui digital. Eu vou mostrar para você, olha, o meu futuro projeto é esse, a futura coisa que eu quero fazer assim, assim, assado. E eu não vou precisar mostrar PPT, a gente vai conversar, né? Então, esse é o futuro dos negócios. Para mim, você vai chegar na sua mesa, você vai ter o seu óculos, você vai pôr ele na cara e o mundo vai se colocar. Isso vai permear a arte, isso vai permear a decoração. Então, parte das nossas casas vai ter arte do mundo físico, arte digital. Parte dos nossos trabalhos vão ser feitos no mundo físico, no mundo digital. Já são, né? Mas imersivamente. E a gente não pode esquecer que o lado biológico é sempre a maior troca, porque a gente vai começar a continuar essa coisa de expandidos, né? Consciência expandida. Ali a gente não consegue sentir muito as pessoas, né? A troca energética acontece no mundo biológico, por isso que ele é a nossa melhor versão. E aí a gente vai começar a entender porque vai viver muito nesses mundos sintéticos e vai começar a sentir falta de gente. Isso a pandemia mostrou pra gente. Né? Agora que eu só tinha janelinha de Zoom, você não morre. Tem uma história que eu não sei qual é a fonte, mas que se sobrar, sabe aqueles filmes de Hollywood, A Lenda, só tem um ser humano e o seu cachorro. Mentira, ele não dura 24 horas. Porque você precisa da energia do outro. Você morre, amigo.
amiga que está escutando a gente precisa do outro. E o mundo biológico é que entrega isso. Precisa do natural, da natureza e do humano. Não vai precisar de avatar. Avatar vai ficar lá ganhando dinheiro, vai fazer umas coisas legais ali. Esse é o metaverso. E aí, desse lugar, já puxando profissões do futuro, se a gente não pegar uma linha do tempo, de futuro do futuro, aonde o humano também está expandido, vai ter só trabalho de criador de avatar, economista de metaverso, treinador de inteligência artificial, tudo isso é legal, vai ser necessário, vai fazer parte da vida da 3D, da Matrix, mas vai ter todo um outro lugar acontecendo, entendeu? Que é trazer de volta para o mundo biológico com qualidade. Então, me explico. Você que está na área de educação, o futuro do professor é ser um orquestrador de jornadas imersivas de memórias sintéticas. É um nomão, mas na real você vai fazer assim, olha, quero ensinar a pessoa sobre história antiga. Ao invés de ficar fazendo aquelas coisas de 2D, ficar lendo PowerPoint, livro e coisa que não funciona mais, você vai botar a pessoa imersa. Hoje ele vai ser o centurião, amanhã ele vai ser o imperador, amanhã ele vai ser o escravo. E a pessoa vai ter memórias no corpo físico daquilo. Da experiência. É quase uma regressão, que a gente pode falar, né? Que a gente tem várias memórias no corpo espiritual. O metaverso vai ser uma grande jornada para as pessoas relembrarem coisas. E você vai depois devolver, olha, tem um aprendizado nisso. Aquele que foi escravo, aquele que subjugou, aquele que foi subjugado. E assim, para todas as coisas que você vai ensinar, você vai ser um gerador de memórias sintéticas cujo objetivo é expandir o humano. Vamos supor que você seja médico. As pessoas vão estar muito já conscientes de que elas são partes da doença, elas criam a doença, mas também criam a cura. Sim. Então, todos os médicos, para as pessoas já expandidas, vão ser médicos super-humanos. Ou seja, sabem muito de medicina tecnológica, mas sabem muito de medicina ancestral, de medicina natural, de medicina energética. Porque eu, por exemplo, eu não estou no futuro ainda, estou nesse presentinho aqui, sei que o Ju também está na mesma história. Eu não quero mais um médico que só me olhe como estômago, eu quero alguém que me trate integrativamente. Eu vou, sim, no especialista de estômago, mas depois eu vou fazer uma acupuntura, eu vou fazer uma cura energética, eu vou fazer outras coisas, eu vou tratar na minha terapia psicológica por que as minhas emoções estão manifestando doença. Eu sou parte da minha cura também. Então, vão ter médicos que vai conversar com a Lígia, com a Juliana, com todos que estão me escutando que já querem isso. Eu já tenho muitos médicos que são médicos integrativos, são super potentes na matrix da medicina, mas são super potentes em todas as outras fontes de cura. Eles são pessoas que têm dons de cura. E para aqueles que não estiverem lá expandidos? Vai ter inteligência artificial para dar diagnóstico, vai ter máquina para operar e vai ter médico. A gente brinca que é hard economy, vai ter pessoas duras também lá. Os médicos duros, que cortam e não está pensando em nada, entendeu? Todo mundo sabe qual é o médico duro que já pegou na vida, que mata mais que faca, né? Porque não cuida nem um pouco do humano. E vai ter tudo. Então, se você é um humano duro, provavelmente você vai achar que vai estar ótimo sendo cortado por uma máquina. E que você não faz nenhuma parte desse processo de cura e de saúde. Isso para a parte de medicina. E se eu for para a parte de alimentos? Quem vende e comercializa alimentos? Desde grande marca de comida até pequenos produtores. Poxa, eu alimento a minha filha há 2 anos e eu compro muito pouca coisa industrializada para ela. Ela não aceita carne. A gente oferece, porque ninguém aqui é radical. Mas ela já não aceita. Então está vindo uma camada muito grande de humanos. Aqueles que estão acordando, estão se reeducando alimentarmente. E não é só, eu quero orgânico. Poxa, eu adoraria saber se o tomatinho da minha filha foi colhido por alguém que sente amor em plantar tomate. Porque eu tenho certeza que esse tomate vai vir com muito mais potência de alimentação e nutrição do que só o tomate orgânico. Sente o nível? Então vai ter assim, o comprador especializado em produtos cuja energia de fato é nutritiva e curativa daquele alimento. Então tem uma revolução muito silenciosa acontecendo. Isso tudo, o metaverso vai ser só a porta de venda. Vai ter o cara que vai vender tomate, que tem um monte de agrotóxico, e vai ter o cara que vai vender tomate mostrando toda a jornada de alguém que ama plantar tomate. E provavelmente as mães da Belle do futuro vão querer comprar esse tipo de tomate via metaverso. É assim que vai servir a tecnologia sintética. Ela pode ser extremamente destrutiva e vai ser para uma parte da camada da população que não acordar. E a outra parte da população que for acordando, a gente inverte a lógica. Não estamos invertendo a lógica do Instagram? De um podcast agora? Vamos inverter a lógica do metaverso. Que treta! Oli, e sabe uma coisa que você falou, isso me veio agora, das profissões, eu achei muito legal essas comparações que você foi fazendo, e me veio a história de um médico, né, que o pessoal que me segue que sabe que eu sou instrutora de cura prânica, trabalha essa parte da energia, e tem um médico que ele deu esse depoimento, né, tá escrito lá no livro, ele falou que
ele queria ter aprendido a cura prânica na faculdade, porque complementou a parte que ele sabia do biológico, a parte energética. Então, ele potencializou o tratamento dos pacientes. E eu acho que isso se aplica para qualquer outra profissão, outra né? coisa. Não, o próximo grande sair do armário, né, todas essas coisas que eu estou falando, eu estou lançando um livro agora em outubro, para que com essas linhas do tempo, todos esses exercícios, as pessoas lerem e materializar um pouco dessa... Porque não tem linha do tempo falando, olha, cara, o futuro de cada uma das indústrias, né? Usando o humano expandido também. Então, é um pouco do que a gente quer trazer. E aí, pra gente, o movimento o grande próximo sair do armário é você falar que, olha, a gente já assume e já aceita que temos que cuidar do corpo físico. Tá todo mundo aí fazendo todos os tipos de atividade importantes. Já tá falando no mundo dos negócios, que abre as portas dos armários, das saúdes dos corpos emocionais. Então, terapia pode falar, todo mundo incentiva, tem todo esse trabalho, né, de incentivo. Mas ainda não tá. O armário não tá aberto para falar que nós somos seres energéticos / espirituais. Ainda tá no armário. Então, esse lugar de fala... assim como a gente defende todos os lugares de fala que as pessoas não podem se sentir menos e deixar de falar quem são, eu incentivo vocês começarem a dizer qual é a porta para o invisível de cada um de vocês. Porque nós somos uma tríade, biopsicoenergético. Não precisa nem chamar de espiritual, pode chamar de energético, que aí todo mundo aceita. Né? Porque a máquina usa energia, não usa? O humano também. E aí, desse lugar, a gente precisa começar a tirar isso do armário. Porque as pessoas vão poder contar como é que elas fazem para se melhorar energeticamente. Eu dou uma caminhada, eu boto o pé na água, eu tomo um banho, eu pego um cristal, a gente espirra aromaterapia, eu faço uma cura prânica, eu faço todas as Theta Healing. Cara, a quantidade de aplicativos é a mesma quantidade de possibilidades de curas hoje. Fora todas as outras que as pessoas estão recebendo, que tem um monte de cura intuitiva. É um intuitivo, sei lá o quê. Do healing. Eu vou na igreja, né? Por exemplo, a gente exato, fala de religião. A religião também é uma conexão isso, de energia, exato. Né? Todos, desde que seja algo que te liberte e não te controle. Né? Fuja dos controles de massa. A palavra do futuro é você é a sua própria conexão. Seja do trabalho, seja das emoções, seja do invisível. Você, de você para fora, da sua intuição, do seu radar interno para o externo. Primeiro intui, primeiro sente, primeiro acredita e vai buscar as referências. É sempre ao contrário. E aí, desse lugar, a gente tem muito espaço ainda. A gente só começou a jornada. Mas é chacoalhada, né, gente? Pensa assim que faz 10 anos só que a gente tem essas janelinhas inteligentes mesmo, né? Que a gente se tornou móvel. Celular inteligente, tablet, computador, que a gente conecta de qualquer lugar. Sim. Só metade da população planetária está conectada, um pouquinho mais. Dizem que 60% hoje em dia. Ainda tem muitas camadas de futuro para chegar. O futuro não chegou para todo mundo, ele não chega junto. Então, assim, quando a gente fala, a expansão de consciência talvez esteja meio encrencada, aí, calma. Em 10 anos, essas janelinhas mostraram pra gente o quê? O que eu penso não é mais massificado. Não vem só pela grande televisão, pela grande jornal. Tanto que esse povo todo tá tudo quebrando, né? Os modelos antigos de comunicação e troca estão bem difíceis. Janelinha um pro outro. A gente tá podendo se falar. Aquilo que eu sinto é validado pela Juliana. Aquilo que eu sinto, a Lígia também tá falando. Nossa, Lígia, você fala tão incrível. Não sou eu, não. É você se vendo em mim. Você é incrível. Sou eu. Eu só sou instrumento do que hoje está sendo intuído do outro lado. Quanto mais você expande, mais você tem dificuldade de colocar. Fui eu que fiz. É isso mesmo. Quanto mais você expande, mais você está conectado com o invisível, com o visível, com as pessoas, mas é através de você. Então, toda vez que vocês gostarem de algo em alguém, não é desse alguém. É de vocês, através desse alguém. Porque esse alguém também já está através. Então, desse lugar todo... As janelinhas estão ajudando a gente a expandir. Imagina quando a gente tiver metaverso. Nossa, vai ser na veia a expansão. Lindo, lindo. Li, ficaria horas aqui com você, mas não podemos. Então, pra gente fechar, tem duas perguntas, tá? A primeira Primeiro, se você quiser falar mais do seu livro, eu acho legal, porque eu vou te pedir dicas, né? Tá bom. De livros, filme, série, Tá bom. que você acha legal o pessoal, conectando com esse assunto Tá que a gente bom. falou. Essa é a primeira. Então, o Tá que bom. você tem de dicas pro pessoal pesquisar mais, enfim, nas suas redes sociais, né? Tem Tá o bom. Voicer. Então, fiquem conectados. Lígia Zottini, com Z de zebra. A gente está soltando o livro Futuros, com S entre parênteses, porque são milhões de possibilidades deles. Todos eles vão acontecer ao mesmo tempo. Resta saber qual você quer estar. Lembra, É agora em outubro? É outubro. Tá. Somos todos co-criadores desses futuros. Então, acho que esse é um principal ponto, né? Uhum. E assim, eu
eu venho muito voltando a uma literatura, acho que você já me ouviu falar milhões de vezes, já devo ter falado nas nossas lives, que eu li quando eu era menina, 20 anos atrás. E eu acho que vale a pena uma releitura, inclusive minha. Eu acabei de ganhar de uma amiga o 12ª Profecia, que eu não tinha lido ainda. Que são as Profecias Celestinas. Eu gosto muito deles. Tem filme, ele é facinho de ver, ele é facinho de ler, mas eu acho que tem um lance de fluxo, de invisível, de sincronicidade, que é essa nova linguagem em quem está expandido. Tem 3 S's, que eu vim aprendendo também com outras amigas maravilhosas, que é o universo fala com a gente, o invisível fala com a gente por 3 S's, principalmente. O primeiro são sinais ou sincronicidades, o segundo são sonhos, e que a gente fique nos 2 primeiros, porque o terceiro são sintomas no corpo. Então, assim, o que o universo está falando com você? Ele tentou por sinais e sincronicidades, você estava apagado. Ele tentou por sonhos, você nem lembra dos sonhos, porque acorda desesperado. E aí ele vem com sintomas. Então, é sério isso, sabe? Então, esses 2, eu vou ficar com eles 2. Filmes tem tudo isso que eu falei, mas filme é muito ruim, gente. E é muito bom e é muito ruim. Porque tem sempre um humano desesperado no filme. Não tem nenhum que é legal. Mas dá para assistir todos, se vocês tiverem esse discernimento. Boa. E por falar em sincronicidade, né? A Lígia falou disso, só pra gente fechar, Sim. pra eu fazer a pergunta final. Olha que interessante, eu comprei, né? A gente tava falando sobre isso, né? Um sincronário, né? Que é pra gente olhar as datas de uma forma diferente. Ele chama Almanaque das 13 Luas da Sincronicidade, né? Então, essa questão toda. E aí, olha a capa, gente. Não sei como vai ficar aqui na filmagem, né? Mas depois a produção olha. Ela tá totalmente sincronizada com o nosso cenário. Exato. E aí eu peguei na hora de vir pra cá e eu quis trazer. E aí a Lígia falou dessa questão das sincronicidades. Então, eu tenho me atentado muito às sincronicidades. É né? isso. Tenho usado muito, então, enfim. Toda essa linha de pensar o tempo diferente pelas luas é bem legal. Né? Se eu tivesse que fechar, eu vou fechar com isso. Tá. Que ele fala que o tempo não é dinheiro. O tempo é arte. E arte não é pintar coisa, dançar só. Isso é uma parte da arte. Arte é tudo aquilo que você veio fazer no mundo e só você pode fazer. É a tua medicina. É aquilo que quando você está conectado com a tua essência e ao fazer, você cura. Desse lugar de cura, a cura é: eu liberto a pessoa vem perto de mim, ela não se sente menor, ela não se sente oprimida, ela não se sente diminuída, ela não se sente envergonhada de quem ela é. Pelo contrário. Por aquilo que vem através de mim, a pessoa consegue se expandir, a pessoa consegue se sentir incluída, a pessoa consegue se ver e ajuda nela no próximo passo, porque o importante é só o próximo passo. Não está nada feito. Pensa que são 8 bilhões de humanos tomando decisão a cada milissegundo. O Big Data planetário é gigante. Não dá para prever o todo. Ninguém consegue. Ninguém nesse planeta consegue. E nem a espiritualidade. Por isso que eles estão tão preocupados que a gente entenda a sincronicidade, porque eles entregam só o próximo passo. Só porque eles estão na 4ª ou na 5ª ou nas dimensões superiores, estão vendo as conexões. É só isso que eles conseguem ver um pouquinho a mais do que a gente. E aí dessas conexões eles conseguem nos ajudar através dessas sincronicidades, desses sinais. Então, tempo não é dinheiro, desconecta, né? As 13 luas, tá mais em contato com o natural, vai fazer de você pelo menos alguém que vai pensar um pouquinho diferente o tempo. Li, para fechar, eu sempre peço para o meu convidado falar. Pensa assim, você vai. Não é isso que a gente vai criar, tá? Mas pensa que hoje é seu último dia aqui nessa experiência. Tá bom. E aí você tem a possibilidade de deixar um recado para toda a humanidade, visíveis e invisíveis. Que recado seria esse? Eu sei que essa sua fala final já foi bem potente, mas eu tenho essa oportunidade. O que você falaria para... Eu acho que a gente vem de uma geração de salvadores da pátria, né? A gente tem essa coisa de querer salvar o planeta, salvar a humanidade. Não é sobre isso. Na real, é você vir aqui e se desconectar no sentido de ser controlado. Você está expandido ao ponto de conseguir entender um pouco mais o que está acontecendo, ademais do que estão te contando. Você confiar nesse lugar que está vindo do interno, do teu coração, da tua essência. Que você faça movimentos que você consiga se lembrar do que você veio fazer. E essa lembrança, se não acontecer, ninguém vai fazer por você. Porque era só você que podia fazer.
E aí, desse lugar, o importante não é salvar a humanidade. E nem muitas pessoas. O importante é só você conseguir lembrar o que você veio fazer. Porque é isso que é importante. E aí, de repente, você vai conseguir salvar outras pessoas e a humanidade porque você está fazendo aquilo que você veio fazer. Então, a gente tem que sair um pouco dessa coisa da síndrome do salvador da pátria, da salvadora da pátria. E caminhar para esse lugar autêntico e verdadeiro dentro da gente. E a partir daí, tá a serviço. Gratidão. Eu sempre finalizo com namastreta, né? E eu tava ouvindo, eu até me emocionei agora ouvindo a Lígia falar isso. E pra gente fechar, pessoal, assim, eu não sei vocês, mas eu simplesmente amei. Como eu falei, ficaria até a meia-noite aqui gravando, mas a gente não pode. Mas espero que de alguma forma, né, isso que a Lígia, todo esse conteúdo, mas principalmente toda essa energia, essa potência que a Lígia compartilhou aqui hoje com a gente, que de alguma forma a gente possa tocar vocês, o coração de vocês. Então, se você gostou do podcast, ou está assistindo no YouTube, está vendo o vídeo, lembrou de alguém, compartilha, acabou de assistir no Spotify, se você achou legal, dá 5 estrelas, porque isso faz com que chegue para outras pessoas. Eu sempre falo isso, né? A gente compartilha tanta coisa, às vezes, que não é útil, e aí quando a gente recebe algo que toca a nossa alma, relembra essa última mensagem da Lígia, foi... pelo menos para mim, tocou bastante. Relembra um pouco quem a gente é e o que a gente veio fazer aqui. Às vezes a gente tem vergonha de compartilhar. O que a Lígia falou, a gente tem medo de sair do armário. Então, se agora a próxima fase de sair do armário é falar... até engasguei. É falar sobre energia, é falar sobre esse invisível, que a gente possa se permitir. E esse foi o sonho, né? Foi assim que eu comecei o podcast, de sempre conectar qualquer assunto com a espiritualidade. E eu estou muito feliz, porque todos os convidados, né, que têm vindo, a gente tem percebido isso que tem acontecido, né? E aí o pessoal aqui da produção, eles sempre falam isso também. Nossa, Ju, putz, rola uma energia, a gente sente isso. Então, Li, gratidão imensa por mais esse evento, né? A gente vai criando alguns eventos. E aí, depois eu também divulgo o livro da Lígia em outubro, quando sair, compartilho com vocês, tá bom? Gratidão imensa. Gratidão é minha. Muito Obrigada. Obrigada, Ju.